Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, você que está acompanhando a TV Canção Nova ou escutando pela rádio que chegou ou ligou por esses instantes, no início dessa Santa Missa, eu disse que a liturgia da palavra nos apontaria para a oração. E o que acontece neste evangelho que nós escutamos o relato agora? Nós estamos diante de um caso de exorcismo. E neste exorcismo realizado por Jesus, nós vimos dois fatos curiosos. O primeiro fato curioso: os discípulos não conseguiram expulsar essa espécie de demônio. Isso nós ouvimos pela voz do pai do menino, que disse: "Eu trouxe aqui meu filho, mas seus discípulos não conseguiram curá-lo, não conseguiram realizar a libertação." Ou exorcismo ou libertação, como nós acostumamos ouvir em nosso dia a dia. E para esse empreendimento, muitas pessoas se empenham às vezes em trabalhar com cura e libertação, quer ajudar as pessoas que se encontram oprimidas pelo demônio. Mas o que é necessário para esse tipo de serviço, de ministério? Primeiro, que seja chamado. A segunda coisa, nos é apontado pela primeira leitura: vida reta, vida de santidade, vida em Deus. E de onde vem essa vida reta? Esta vida reta vem da experiência da oração. Quais são os dois fatos
outros dois fatos interessantes também da liturgia. Primeiro, o Evangelho começa dizendo que Jesus, bem no início, Jesus estava descendo do monte. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João. Então Jesus acabava de voltar de uma experiência sobrenatural de encontro com Deus. Esse momento de descida do monte que Jesus vive com esses discípulos, são esses momentos que nós vivemos de profunda experiência com Deus. Por exemplo, agora, vocês que participam dessa Santa Missa, vocês fazem a experiência do monte, que é aquele momento de parada, que é aquele momento de recolhida, de recolhimento, momento de escuta. Na Santa Missa, vocês fazem a experiência do monte, a experiência do contato, de estar na presença de Deus. Qual outra experiência poderia ser essa? Talvez quando você se encaminha para a sua paróquia, ali para a Capela do Santíssimo, e você se coloca em oração aqui neste santuário, todo ele é uma Capela do Santíssimo, aqui nós temos o sacrário aqui atrás, mas às vezes que você se direciona para rezar, para se colocar na presença de Deus, ou quando em sua casa mesmo, você dá uma parada, você pega o seu texto e você começa a rezar. Essa é uma experiência profunda de monte, essa é uma experiência profunda de oração. Essa experiência profunda de oração, de encontro com Deus, nos aponta para a vida reta, nos aponta para a vida de santidade. São condições que são colocadas para que de fato a libertação aconteça. Então, para que aconteça uma libertação na vida de alguém por quem eu rezo, antes precisa acontecer a vida de libertação em mim. Antes a libertação precisa acontecer em mim. Como que eu vou libertar as pessoas se eu estou preso no jugo do pecado? Se eu ainda não tenho uma vida de acordo com a vontade de Deus? Se eu estou fugindo de Deus a todo momento, se eu não paro para rezar? Se eu vivo falando de oração, mas eu nunca rezo? Eu falo para as pessoas, tem que rezar. Aí vai lá, reza pela pessoa, impõe as mãos, faz isso. Mas qual que é o momento que você para estar sozinho com Deus? Ou todos os momentos de oração são momentos ali em público? Num grupo de oração, ali na intercessão, que você está se mostrando ali, que você aparece. Mas tem que ter momento de parada. É esse momento de parada e de vida com Deus que nos faz crescer em santidade, que gera em nós a retidão de coração. Então Jesus estava em oração. Também nós, para esses empreendimentos, mas também para a nossa libertação pessoal, nossa libertação interior, para que caminhemos na vontade de Deus, nós precisamos nos aprofundar e nos colocar em oração constantemente, em todos os momentos. Também quando você para ler a palavra de Deus, ali você é transformado, ali o seu coração se encontra com aquela palavra, que é uma palavra de vida, e ela entra pelos seus olhos quando você lê, adentro do seu coração, ou pelos ouvidos quando você escuta, e aquela palavra, por ela mesma, ela te transforma. A palavra é transformadora, a palavra é libertadora, a palavra nos liberta do jugo do demônio, a palavra de Deus nos exorciza. A palavra de Deus nos cura de nossa surdez, porque aqui era um demônio surdo-mudo, nos cura da surdez. Então, aquele que não escuta a palavra de Deus também não vai falar, também vai se tornar mudo para as realidades espirituais. E a palavra de Deus realiza esses dois exorcismos, daqueles que não querem escutar a palavra, daqueles que não querem ser transformados por ela e daqueles que não querem e não conseguem falar da palavra de Deus. Por que não fala? Não fala porque não escuta. Não fala porque não para. Então, esse primeiro relato que eu estou dizendo para vocês aqui é da primeira atitude de oração, que é a atitude de Jesus. Jesus se colocava em oração, em constante diálogo com o Pai, e nós também precisamos constantemente, em todos os momentos, nos colocar em diálogo com Deus, diálogo de amizade, diálogo de proximidade, e isso nós chamamos de oração. A oração é a amizade com Deus. A oração é reciprocidade. Eu me aproximo dele porque ele está próximo de mim a todo momento, em todos os momentos. Não só quando, nessas experiências que eu disse, da Santa Missa, adoração ao Santíssimo, leitura da palavra, mas ele permanece com você
em todos os momentos. Então, todos os momentos, quando você sai para o seu trabalho, quando você faz os seus trabalhos em casa, Deus permanece com você, Ele não se afasta. Por isso que Jesus desce do monte, mas Deus continua agindo nele e Ele expulsa, Ele faz esse exorcismo. A experiência de oração de Jesus, contato com o Pai, deve ser também a nossa experiência, a nossa oração cotidiana. E qual foi a outra experiência de oração que está presente na liturgia da palavra, no Evangelho dessa segunda-feira? A outra oração, a outra experiência de oração foi a experiência do pai do menino, quando Jesus interpela: se podes, tudo é possível a quem tem fé. E ele diz, ele pede a Jesus em oração dizendo: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Então, a nossa oração deve ser como a oração desse pai, do pai do menino, uma oração na sinceridade. Nós devemos ser sinceros diante de Deus. Então, se você se reconhece muito limitado ainda, então você pede a Deus a força para que você supere essas limitações. Se você se reconhece em total fraqueza, Senhor, eu sou todo fraqueza, toda essa fraqueza você tem que apresentar a Deus em oração também. É a oração da sinceridade, como a do pai. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Será que é falta de fé? Precisa crescer na fé? Então, peça a Deus, mas seja sincero. Não invente, não precisa ficar fazendo romantismo ou mudando a voz na oração. Seja você mesmo, seja original. Não queira imitar ninguém, não. Não queira virar o pescoço assim, fazendo carinha de piedoso. Não é só a carinha de piedoso que vai fazer Deus escutar a sua oração, mas é a sinceridade do seu coração. Então não venha para o meu lado, nem vai para o lado de Deus com trejeitos, não, jogando assim e tal, mas faz isso e não muda de vida. Tem que mudar de vida. E como que se muda de vida? Na sinceridade de coração. O pai desse menino foi sincero, também nós devemos ser sinceros na presença de Deus. Sinceridade para dizer da própria condição, somos limitados, vem Senhor em auxílio à minha falta de fé, e sinceridade com aquela que é a sua verdadeira intenção. Qual é a sua verdadeira intenção? A sua verdadeira intenção é se aproximar de Deus, é fazer a vontade dEle. Ele virá em teu auxílio, Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar. Ele vai te dar a graça da experiência com Ele. E não mais Ele dirá o que Ele disse aos discípulos, se você fizer tudo aquilo que a palavra nos direcionou neste dia. Ele não precisará dizer isto. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Os discípulos estavam escandalizados porque eles não tinham conseguido. Tinham vida reta, mas estava faltando alguma coisa ainda para que aquele demônio fosse expulso. O que estava faltando? Se seguirmos a lógica do Evangelho, estava faltando oração, estava faltando algum tipo de intimidade. Que você tenha essa intimidade para exorcizar os demônios externos que andam pelos ares para perderem as almas, mas também aqueles que agem no seu coração, também aqueles que agem nas suas intenções, que também eles sejam exorcizados. Aqui eu quero chamar a atenção, porque nós caminhamos como se, muitos vivem como se o demônio não existisse. Mas o demônio existe, essa é uma realidade. Ele existe e ele quer perder as almas. Tem tempos fortes que ele anda aí mais furioso ainda, querendo perder as almas, mas fiquemos atentos, sobretudo aquelas pessoas você que tem filhos pequenos, toma muito cuidado com o que seu filho anda assistindo, os vídeos, clipes. Existem clipes por aí que induzem as crianças a coisas horríveis, às vezes até realidades de mutilação, de suicídio. Tudo é ação do demônio. Então chama a atenção para você que participa dessa Santa Missa, para você que escuta esta homilia, para que você quebre a ação do demônio em sua casa, mas fique atento também. Talvez o seu filho está tendo acesso a conteúdo diabólico e você não está atento. Talvez o seu filho está sendo induzido a fazer coisas que ferem a dignidade humana, inocentemente ali, porque como criança que está entrando no pensamento por músicas, clipes,
e você não está atento, porque é tudo muito normal. Não, não é tudo muito normal. Tem crianças se perdendo, tem crianças morrendo, tem crianças se suicidando, tristemente, porque nós não estamos atentos. O demônio age e nós devemos agir contra ele com a oração. Aqui eu quero apresentar no altar do Santo Sacrifício todas as pessoas que estão oprimidas, todas as pessoas que caíram nas artimanhas do demônio. Convido você a rezar por sua casa, convido você a fechar os seus olhos e rezar. Reze por você, para a sua libertação, para aquilo que ainda é afastamento da graça de Deus, para aquilo que ainda é distanciamento. Vá se apresentando a Deus. Senhor, que o Teu Espírito molde a nossa vida, que o Teu Espírito nos liberte de todo mal, que Teu Espírito liberte aquelas pessoas que foram contaminadas por músicas que ouviram, que foram contaminadas por ideias expostas, como eu disse, em clipes infantis, em clipes aparentemente para crianças, foram contaminadas. Senhor, quebre todo jugo na vida dos seus filhos, na vida daqueles que perderam o sentido da vida e caminham depressivos, pessimistas, falando que sua vida não tem sentido, que nada neste mundo tem sentido, falando que Deus não existe. Senhor, dissipa, exorciza com a força de sua presença. Envia, Senhor, os teus santos anjos sobre os seus filhos, cada um deles. Eu peço, Senhor, o poder da oração sacerdotal, também pelo anjo da guarda, que eles sejam, esse anjo da guarda desses seus filhos, estejam trabalhando agora, ainda que eles não tenham relacionamento, ainda que você não reze ao seu anjo da guarda, agora eu peço, você que escuta esta oração, nessa manhã, que ele cuide de você. Então você será cuidado, você será cuidada, você tem um anjo, e esse anjo quer te aproximar de Deus, esse anjo quer te aproximar da graça, da vida de oração. E é assim que você vai conseguir dissipar toda espécie de demônio por conta e por causa dessa vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.